Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querida irmã, querido irmão, nós nos encontramos no quarto domingo do tempo comum e neste domingo a igreja nos apresenta nas Escrituras um tema muito recorrente no Antigo Testamento, que é a importância e a condição dos profetas. Bom, a primeira leitura nos traz, retirado do livro de Jeremias, a própria experiência de Jeremias. Jeremias que sofre pela escolha feita por Deus de torná-lo profeta e, ao mesmo tempo, sabendo que a vida de um profeta, a missão de um profeta, não é uma missão fácil. Assim diz o livro de Jeremias no capítulo 1. Foi-me dirigida a palavra do Senhor, e assim a vida do profeta. O Senhor fala com o profeta para que ele possa anunciar a todos aquilo que está no coração de Deus. Deus revela ao profeta e o profeta dá voz à palavra de Deus. E assim o Senhor vai dizer a Jeremias: eu te consagrei, eu te fiz profeta das nações. E aqui, tendo recebido, portanto, a palavra do Senhor, o profeta deve anunciar para todos tudo aquilo que o Senhor lhe coloca no coração. Mas a vocação do profeta, dizia, isso fica muito claro no Antigo Testamento, não é uma vocação fácil, porque o profeta não fala o que o povo quer ouvir. O profeta não fala aquilo que ele quer falar. Ele é apenas um instrumento nas mãos de Deus para que o povo possa conhecer a vontade do Senhor. E assim seja para animar, seja para exortar, seja para corrigir, seja para anunciar coisas vindouras, o profeta fala aquilo que o Senhor coloca no seu coração, do modo como o Senhor pede que seja anunciado. Deve ser um servo totalmente entregue nas mãos do Senhor. E aqui então é a própria palavra que vai dizer: não tenhas medo, eu te transformarei numa cidade fortificada. Porque de fato era para sim ter medo. Farão guerra contra ti, diz a palavra, mas não prevalecerão. Eu estou contigo para defender-te, diz o Senhor. Então o Senhor não apenas elege para uma missão tão importante, para a condução da salvação do povo de Deus, colocando em risco a própria vida e a felicidade na terra do profeta, como o Senhor também defende o profeta, está com o profeta, se torna íntimo do profeta. Ora, esta primeira leitura do profeta Jeremias, tão diferente da leitura que nós ouvimos na semana passada, a primeira leitura falando da importância da palavra no tempo de Neemias, toda a grandeza do povo acolhendo a palavra. Sim, bater palmas para a palavra é fácil, acolher a palavra é fácil, como utilizar coisas com o nome de Jesus e camisas dos santos, enfim, isso é fácil. Mas pôr em prática e ser determinado pela palavra, isso não é fácil. Deixar que a palavra nos conduza, como por exemplo os 10 mandamentos. O Senhor que nos traz amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o coração, com toda a força, com toda a alma, com todo o espírito, e ao mesmo tempo ao próximo. Então isto não é fácil. Ser corrigido quando nós erramos não é fácil. Sabemos o que é o certo e erramos, mas quando nos corrigem, mesmo que seja para o nosso bem, mesmo que seja da vontade de Deus, não é fácil. Então a palavra é aplaudida, mas quando alguém me diz, você não está vivendo a palavra, como é difícil aplaudir a pessoa que me reorienta no caminho de Deus. É exatamente o que se dá com Jesus. Na continuação do Evangelho, e exatamente assim acontece aqui no Evangelho de hoje, retirado do livro de São Lucas no capítulo 4, indo na continuidade do que nós ouvimos e repetindo o último versículo. Entrando na sinagoga, Jesus diz: hoje se cumpriu esta passagem, mas o que acontece? As pessoas já ouviram falar de Jesus, sabe que Jesus tem a força do Espírito Santo e age com a força do Espírito Santo, curando e expulsando demônios. O Senhor tem palavras de sabedoria e ficam encantadas, mas põem em dúvida porque a palavra do Senhor vem para nos retirar do nosso comodismo, da nossa forma humana limitada
e geralmente, quase não, se não sempre, egoísta de ver as coisas, de julgar as coisas e, sobretudo, julgar as pessoas. A nossa forma egoísta e interesseira de nos relacionarmos com Deus. É assim que começam a colocar dúvidas sobre ele. Mas este não é o filho de José? E então o Senhor percebe. É pouca coisa, mas existe todo um contexto que aqui é resumido. Então o Senhor percebe a animosidade, a indisposição das pessoas da cidade na qual ele foi criada, Nazaré, para acolher a sua mensagem. E o Senhor então cita a própria palavra para dizer que Deus age com mais facilidade naqueles que não o conhecem, ou se deixar conduzir pela palavra de Deus, aqueles que já têm alguma intimidade. Mas essa intimidade, ao invés de nos levar a uma prontidão, pode nos conduzir a um estado de indolência, um estado de sermos pouco respeitosos e pouco prontos para pormos a palavra de Deus em prática com todo o nosso coração. A forma habitual de estarmos diante de Deus pode nos levar a uma certa proximidade que nos leva a acreditar que Deus não vai se importar se deixar para depois. E aqui Naamã, com a ajuda de uma serva, faz aquilo que é devido e cumpre a palavra de Deus. Queridos irmãos e irmãs, é assim que o Senhor é colocado diante de uma situação tão perigosa que a sua vida corre risco. E de fato tentam matá-lo jogando do precipício. Não era a hora, mas de alguma forma isso acontecerá. Por ter anunciado o Deus da verdade, o Deus todo-poderoso, o Deus de amor, o Deus que nos leva a amar e a servir e a cuidar sobretudo dos mais pobres. Deus que nos leva a compreender profundamente as leis que devem favorecer o ser humano dentro do projeto inicial de Deus que nos criou. Então é exatamente dentro deste anúncio que o Senhor é levado à crucifixão, é levado à morte. Não neste momento, como nos diz a Escritura, quando o levam para o precipício, mas posteriormente. Queridos irmãos e irmãs, esta é a grande situação que se encontra todos aqueles que anunciam a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não facilmente toca o coração. Muitas vezes, para levar ao movimento, a palavra de Deus deve incomodar. A palavra de Deus deve nos colocar diante da nossa verdade, o quanto isto é difícil. A segunda leitura, retirada do livro de 1 Coríntios, capítulo 12, vai nos trazer que São Paulo nos leva a aspirar aos dons mais elevados e vai nos mostrar um caminho mais perfeito. Ora, de tantos dons que inclusive nós ouvimos em ministérios na semana anterior, no domingo passado, aqui o Senhor vai nos apontar um dom muito especial, um dom tão especial que ele não cessa de ser vivido na eternidade, na vida eterna em sua plenitude, que é o dom da caridade. Já aqui na terra começamos a experimentar a vida eterna na vivência da caridade. Entretanto, como é fácil nós abrirmos mão da caridade para vivermos outros dons e desejarmos a eles nos dedicar e aprofundar, esquecendo da caridade. Ora, queridos irmãos e irmãs, é a caridade, aquilo que marca o coração do cristão. Amar como Jesus e amar o outro, sendo o outro visto como o próprio Senhor. Amar como Jesus amou, amar porque Jesus nos leva a amar, amar porque Deus ama. E assim ver no outro a própria presença de Jesus, sobretudo nos mais fracos. Jesus pobre, Jesus fraco e Jesus carente. A caridade. Mas não imaginemos apenas as grandes obras de caridade. Devemos pensar, pelo contrário, nas pequenas, contínuas oportunidades que encontramos no nosso dia, sobretudo dentro de casa ou no trabalho, para ajudar as pessoas. Manifestar o amor cristão através de nossa conduta, do nosso comportamento, da nossa ação. São Paulo vai dizer que tanto o conhecimento quanto a profecia aqui na terra são imperfeitos. Nós vivemos na dimensão ainda da fé, na esperança da posse da alegria suprema, da alegria plena, da alegria total, da felicidade para a qual nós tanto aspiramos. Mas tudo aqui, então, ainda é imperfeito, é passageiro.
Entretanto, quando o perfeito virá, então nós veremos como Deus é. Assim como Deus nos vê e nos conhece por dentro, Ele nos permitirá também conhecê-lo em sua plenitude. A grande alegria, a grande graça de poder contemplar o Senhor. Queridos irmãos e irmãs, esta graça se continuará sendo vivida, a caridade. Enquanto a fé passará, não precisaremos mais da fé, e a esperança também passará, porque já teremos posse daquilo que esperávamos, a caridade permanecerá. O quanto é importante para todos nós cristãos, desde já, movidos pelo Espírito de Deus, em anunciar e proclamar as boas novas do Senhor, sofrendo por causa da palavra, porque a palavra, na medida em que anuncia a verdade, nos faz sofrer, as pessoas nos perseguem, não aceitam a verdade sobretudo do amor, a verdade de um único Deus e Salvador, a verdade de um Pai amoroso e eterno e de um Espírito que vai nos levando a crescer na santidade. Como as pessoas rejeitam isso, na medida em que esse mesmo Deus nos leva a renunciarmos tudo aquilo que nos afasta dele, somos perseguidos. Mas em tudo, em nossas vidas, devemos sempre viver e agir com caridade, este dom maravilhoso que todos nós recebemos em nosso batismo, com uma graça santificante, as virtudes teologais e de modo muito especial e para sempre, por toda a eternidade, a caridade. O Senhor esteja convosco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Minha boca anunciará todos os dias vossas graças incontáveis, ó Senhor.